Então, essa aula é uma aula introdutória do sistema nervoso autônomo, quer dizer, da farmacologia do sistema nervoso autônomo. Ela é subdividida em 4 aulas. A primeira aula, as primeiras 2 aulas vão falar sobre a subdivisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. E as 2 últimas aulas dessa quadra vão falar sobre a subdivisão simpática. Então, as 2 primeiras aulas falam sobre a subdivisão parasimpática, que tem como principal neurotransmissor, e a gente já vai entrar na coisa dos neurotransmissores, a acetilcolina. Vocês viram isso em fisiologia. Então, olha o título, colinomiméticos, quer dizer, mimetizam a acetilcolina. Qual é o outro nome que eu posso dar para essas substâncias? Agonistas colinérgicos. Por quê? A acetilcolina é um agonista endógeno, produzido no corpo, que vai fazer efeito ao se ligar aos receptores colinérgicos, a gente já vai rever isso, e provocar as ações características da subdivisão parasimpática, do sistema nervoso autônomo. E os fármacos que vão substituir, quer dizer, que são produzidos de forma sintética, ou mesmo que são encontrados na natureza substâncias que mimetizam o efeito da acetilcolina, e fármacos que a partir dessa substância foram produzidas, essas substâncias são colinomiméticos ou agonistas colinérgicos. Então, o que a gente vê agora. Então, a partir daqui a gente começa a estudar a farmacologia nos sistemas biológicos, nos órgãos, nos diferentes tecidos. O primeiro deles vai ser o sistema nervoso autônomo, tá? Então, quando a gente fala e a gente precisa relembrar, porque quando a gente vai falar de farmacologia do sistema nervoso autônomo, a gente precisa relembrar o sistema nervoso. Tem nervoso central, um pouquinho só, e muito do sistema nervoso autônomo. Muito bem. O que é importante vocês lembrarem aqui? Do básico da fisiologia. Que essa comunicação neuronal, ela é feita através de um encontro, de uma comunicação entre os neurônios, ou entre neurônios de tipos celulares, que pode ser dividida de forma a liberar substâncias químicas, que a gente conhece como neurotransmissores, ou mesmo uma parte elétrica, de eletricidade. Então você tem sinapses químicas e sinapses elétricas, né? Então o nome desse encontro, vocês leram muito bem, que essa denominação dessa interação ganhou o nome de sinapse, tá? É onde eu tenho a transmissão através da fenda, por difusão, do meu neurotransmissor, e que vai se ligar a uma molécula receptora. Olha aí, olha a interação, tá? Para provocar um efeito, para eu gerar uma resposta. Então, isso está pronto na cabeça. Ponto. Essa comunicação neuronal, e a gente está se localizando na comunicação central com a periférica, então do centro nervoso, cérebro, medula, com a periferia, ela é feita em resposta a estímulos externos ou mesmo estímulos internos. Então nós temos uma entrada sensorial no sistema nervoso central por aferência somática ou aferência vegetativa. O que vai ser a aferência somática? Tanto o sistema nervoso central quanto o periférico, eles podem ser divididos numa porção somática, que tem um papel de captar estímulos externos, interpretar esses estímulos e emitir uma resposta motora, de planejamento de ações, via neurônio motor alfa, via um neurônio, a característica desse neurônio é uma fibra mais grossa, mielinizada, então a transmissão do impulso ele é mais rápido. E eu também tenho a aferência vegetativa,
que vai participar nervos, gânglios, núcleos, via pares de nervos cranianos, trigêmeo, glossofaríngeo, vago, que vão monitorar o ambiente interno em resposta a um estímulo externo ou mesmo um estímulo interno. E essa subdivisão vegetativa, ela é responsável por um controle involuntário de processos fisiológicos. Respiração, processos cardiovasculares, processos digestivos, processos do sistema geniturinário. Então, essa é a função do sistema vegetativo. Então, ele vai trazer essa entrada sensorial, essa aferência dele via pares de nervos cranianos, vai desaguar, mesmo de nervos vegetativos, que vai informar por uma carga, por um estímulo externo, por exemplo, variação de temperatura, ou mesmo estímulo interno, uma emoção, para manter a manutenção, a homeostase das vísceras. E a parte somática vai captar o ambiente externo para, por aferência, eu desempenhar funções planejadas, funções motoras planejadas como resposta. Esses neurônios autônomos, viscerais, vegetativos, eles são fibras do tipo C, não mielinizados. Então a transmissão é mais lenta, a resposta vai ser mais lenta, comparada ao somático. Quando a gente fala, e o nosso objetivo hoje não é essa divisão somática, é a divisão vegetativa, é o sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente pensa nele, a gente sabe que essa aferência, ela vai ser integrada das diferentes partes do corpo, ela vai ser integrada em regiões centrais, e dessas regiões a principal é o núcleo do trato solitário, que vai integrar ainda mais com regiões múltiplas, mas dentre elas uma se destaca, que são os centros hipotalâmicos, os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. Esses núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo vão ter um papel fundamental no controle de um relógio biológico, controle homeostático, sono-vigília, apetite, e vão controlar por diferentes regiões desses núcleos supraquiasmáticos a subdivisão simpática, que é uma subdivisão que vai ser ativada por estressores, então por resposta a estressores, por exemplo, dor, medo, raiva. Então é uma subdivisão de gasto energético caracterizada, ganhou a denominação de luta e fuga. E eu tenho a outra subdivisão, que é a eferência parasimpática, que é o contrário, o controle é muito mais de absorção energética, melhor dizendo, de baixo gasto energético e absorção de nutrientes. Então ganhou o termo de repouso digestório. Então esses centros hipotalâmicos, aí vai ter participação, vocês lembram da neurofisiologia, vai ter participação do sistema límbico, núcleos da base, tálamo, enfim, córtex motor, quer dizer, tudo isso vai fazer vai interrelacionar, tudo vai se interrelacionar para que eu tenha uma resposta. Então, eu vou ter influência desses locais, né? Para que eu tenha uma resposta. E mais, o sistema vegetativo ele está em comum comunicação, uma comunicação íntima com o sistema endócrino. Então, essa resposta autônoma ela vai estar em pareamento direto com o sistema endócrino. Essa comunicação, ela nasce, obviamente, no sistema nervoso central,
ou nos pares, nos nervos cranianos, ou mesmo então na região intermédio lateral da medula espinhal, esses neurônios vão emergir dali e vão, pelas diferentes subdivisões periféricas, inervar diferentes tecidos. Então, dependendo da resposta do estímulo externo ou mesmo interno que eu tenha, eu vou ter o desencadear de uma resposta fisiológica a esse estímulo, certo? Como hoje a gente vai falar da acetilcolina, basicamente a gente tem que relembrar da neurofisiologia que o local mais importante, central, que eu tenho de neurônios colinérgicos é o núcleo basal de Meynert, que é localizado na região próxima ao sistema límbico, né? Então, e que vai comunicar não só, mas principalmente com áreas corticais que vão estar vinculados, entre outros papéis, à motricidade, vai se comunicar com regiões do sistema límbico, então vai estar muito relacionado à acetilcolina central com processos mnemônicos, então formação de memórias, com sono, o sono REM, que está intimamente associado com processos de formação de memórias de curta duração. Até por isso, dormir bem dormir bem ao longo da sua vida é importante para o aprendizado. E vai estar relacionado com regiões que vão não só então controle mnemônico, mas com controle cognitivo, de resposta cognitiva. Então, de maneira central, a acetilcolina participa de processos motores cognitivos, tá? De aprendizado, de memória. E de forma periférica, ela participa na subdivisão, na porção eferente desse meu sistema nervoso visceral, na subdivisão parasimpática. Então ela vai ter uma participação muito importante no controle de atividade gestória, principalmente atividade gestória, mas não só, a gente já vai observar isso, atividade geniturinária, atividade cardíaca, atividade pulmonar. Então a gente vai observar que a acetilcolina vai ter, e isso é importante frisar e relembrar da neurofisiologia, porque nós vamos falar de fármaco, de substâncias, muitas delas exógenas, sintéticas, que vão ter papel de mimetizar a acetilcolina e que podem produzir e vão produzir efeitos adversos, porque a gente, relembrando aonde eu tenho acetilcolina, aonde eu tenho marcadamente no cérebro a neurônios colinérgicos e o papel dele em funções centrais, eu vou entender por que eu tenho efeitos adversos. Aonde eu tenho no sistema periférico, eu vou entender por que eu tenho efeitos benéficos e adversos. Então, por isso que eu estou trazendo isso de volta para vocês entenderem o porquê da coisa, por que vocês vão ver os efeitos. Então, a acetilcolina ela é marcante e vai ser marcante na subdivisão parasimpática. E de modo outro vai ser importante no controle central, na regulação central de determinadas atividades. E outra coisa que eu chamo a atenção de relembrar da neurofisiologia essa interação de neurotransmissores como a acetilcolina, principalmente quando a gente aborda o funcionamento central, vocês têm que relembrar que há intercomunicações, interneurônios que vão... Por exemplo, no caso da acetilcolina, nós temos interneurônios importantes na substância negra, que vai intercomunicar com neurônios dopaminérgicos, com o córtex motor, para funções de movimento. Então, quando a gente tiver patologias que eu tenha comprometimento central dessas funções colinérgicas, para mais ou para menos, eu vou ter que fazer uso da farmacologia para tentar achar um reequilíbrio de níveis colinérgicos, no caso do que a gente está focando hoje. E aí eu já vou adiantar que eu estou falando de patologias como Alzheimer, como Parkinson, em que eu tenho alterações para
menos no caso do Alzheimer ou para mais no caso do Parkinson, dessa comunicação colinérgica. Então, obviamente, eu vou ter à mão fármacos que vão agir como agonistas colinérgicos ou antagonistas colinérgicos. Então, vão ser úteis para a prática. Vocês estão entendendo até aí a lógica desse resumo inicial e de voltar à neurofisiologia e tentar encaixar com a neurotransmissão? Isso é importante vocês trazerem, resgatarem, porque vai fazer sentido. Se esqueceu isso, vai ficar uma decoreba de efeito que ela é necessária em determinados momentos, mas se você entender a lógica, se você relembra o conhecimento que você teve em anatomia, em fisiologia, em patologia, e traz isso e adiciona farmaco, você encaixa o conhecimento. Você não esquece mais. Você vai ter que fazer, obviamente, memorização de nome, de fármaco, de substância, mas aí diminui o conteúdo que você decora e facilita você. Porque você sabe a lógica do processo. Você só vai ter que lembrar o nome. Se você tiver que decorar o processo mais o nome, são muitas informações, elas facilmente são perdidas, porque isso aqui não atrai a atenção de tanta gente. A memória ela vai ter um componente, ela tem um componente muito emocional, aliás, é um dos principais componentes para você fazer um processo de potenciação dessa formação da memória. Então, quanto mais emoção você sente pelo processo, melhor você lembra do processo. Mas eu entendo que para muitos o conhecimento em farmacologia, em fisiologia, não desperta muitas emoções positivas. Tampouco, às vezes, emoções negativas. Talvez mais emoções negativas do que positivas, dependendo do processo. Mas, então é legal vocês entenderem a coisa acontecer e o pouco que tiver que decorar, aí faz parte do processo, tá?